E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Ética Nicômaco, Aristóteles. Bom, acredito que todo mundo já tem ao menos ouvido falar do Aristóteles, né? Foi um filósofo grego, foi aluno de Platão e foi professor do Alexandre o Grande. E como o título do livro sugere, ele fala sobre ética aqui, né? Na verdade, isso é um compilado de 10 livros onde ele discute ética em diferentes temas. Bom, e aí aqui na primeira parte ele discute muito o que é o bem, as ações e as escolhas, né? Ele fala do que é ética. A ética nada mais é do que eu fazer uma escolha em prol do meio, né? O coletivo é sempre mais importante do que o indivíduo, porque é o coletivo que move a humanidade nesse sentido. Então, se eu preciso fazer uma escolha que beneficia mais o meio e talvez eu seja prejudicado, isso é uma escolha ética. Eu ainda estou beneficiando mais o meio e não só a mim. E do contrário, se eu faço uma escolha que me beneficia, mas prejudica o meio, isso não é ético, né? Ele fala muito aqui de que o bem é um fim em si mesmo, né? Em tudo que nós fazemos, nós visamos o bem e a própria felicidade, né? A felicidade é o fim de todas as coisas que nós fazemos. Mas ele discute aqui também que a felicidade do homem comum é diferente da felicidade do homem sábio, porque a felicidade não está atrelada a bens materiais, a riqueza, esse tipo de coisa. Na segunda parte que ele começa a falar um pouco de virtude, ele fala tanto de virtudes intelectuais e virtudes morais. A virtude intelectual é algo que é ensinado, pode ser aprendido, mas a virtude moral é aquilo que é praticado. E ele fala muito da questão do meio termo, né? Então ele coloca sempre dois extremos, do que seria, por exemplo, o justo e o injusto, e ele diz que a virtude ela sempre se encontra no meio, porque é o equilíbrio entre os dois extremos. E ele trata disso como virtude. A virtude é sempre o equilíbrio, é sempre o meio termo das coisas. Além disso, ele menciona que não é possível encontrar meio termo em paixões e ações que visam a maldade, porque não é possível encontrar meio termo em atos injustos. Então, somente através de atos justos é possível formar um homem justo. Ele discute bastante sobre isso. No terceiro livro, ele fala sobre o ato moral e as paixões, e ele fala como as virtudes estão associadas às ações morais, né? Mas ele fala sobre o comportamento voluntário e involuntário. Então, às vezes, nós fazemos algo errado involuntariamente, eu não tinha uma noção de que aquilo era errado, ele discute sobre isso. E aí ele fala também de virtudes morais, ele fala de justiça, né? Ele discute o que é justo, o que não é, o que são atos justos, o que são atos injustos, o que é a ética na hora de decidir se precisa punir alguém que é injusto, enfim. Ele fala também de virtudes da alma e a racionalidade, né? Ele fala daquilo que parte de dentro do homem e aquilo que é o racional, é o coletivo, é a decisão para o meio em si. Ele fala também de vícios e ações que o homem virtuoso não deve praticar, porque ele discorre aqui bastante sobre o que é uma vida virtuosa, né? O que é o homem como o exemplo de algo virtuoso a ser alcançado na vida, o que seria uma vida exemplar. Em um determinado trecho do livro, ele fala sobre o homem virtuoso como sendo a ascensão próxima de um deus, né? Então ele se tornaria Deus, porque os deuses gregos, no caso, são algum tipo de símbolo de perfeição, ainda que os deuses gregos não fossem perfeitos, né? E aí ele fala também de amizade, né? O que é a ética em relação à amizade. Ele fala de amizades políticas e daí tem essa diferença. Os amigos até seriam as relações familiares também. E o que seria a amizade política em si. E ele termina o livro falando de prazeres, virtudes e vida política, né? Como se fosse a conclusão que ele faz do geral de tudo que ele aborda no livro. É um livro interessante, mas não é um livro para todo mundo. É um livro que, assim, a linguagem não é difícil, mas a forma como ele aprofunda na reflexão sobre o que é ética nesses assuntos é uma coisa maçante. Cada capítulo aqui tem aproximadamente 30 páginas. É uma coisa que ficava pesado. Tinha determinados momentos que eu queria parar na metade, porque estava ficando difícil de acompanhar. É uma coisa que exigia bastante concentração para acompanhar esse raciocínio inteiro. Então, assim, não é um livro para todo mundo, mas para quem tem curiosidade de saber assim, de onde parte os estudos de ética que nós temos hoje. Boa parte desse livro, né, os primeiros estudos de ética, o estudo do agir do homem, a maior parte surge disso aqui. Então, para quem tem curiosidade histórica ou quer conhecer Aristóteles, saber qual é a importância dele, essa é uma das principais obras dele, né? Então, para quem tem curiosidade sobre esse aspecto, aí valeria a pena ler o livro. Mas para quem não gosta muito disso, existem leituras mais contemporâneas e até de mais fácil compreensão e que não deixam em nada a desejar quando se trata de aprendizado em relação ao tema. Aqui é muito mais entender uma importância histórica. Uma coisa que é muito curiosa, além do livro, é imaginar como alguém 300, 400 anos antes de Cristo conseguiu escrever um tratado desse, né? É óbvio que existe uma diferença entre talvez o que tenha sido escrito em grego e o que tenha sido traduzido, né? Mas só de pensar que alguém há 300, 400 anos antes de Cristo, estudar aí 2.400 anos atrás, alguém conseguir fazer uma reflexão desse nível é uma coisa bastante impressionante. Então, nesse aspecto,
contextualizando o livro, é uma coisa bem interessante de perceber. Mas como eu disse, não é um livro para todo mundo. Então fica aí.